Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma revisão da lição dos adultos. Hoje é domingo, 5 de outubro de 2025 e a nossa análise hoje, olha, vai mergulhar fundo em histórias bíblicas bem fortes, né? Sobre segundas chances, recomeços e aquela fé que às vezes brota onde a gente menos espera. Vamos explorar como Deus deu novas oportunidades, tanto para a nação de Israel quanto para pessoas específicas. A gente vai passar por Josué, Números, João, Hebreus e Tiago. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco mais o que é a graça divina, sabe? Não só a ideia, mas como ela age mesmo nessas histórias. Ver personagens em momentos decisivos, né? Com o peso do passado e a chance de um futuro diferente. Parece fascinante. Vamos lá, vamos começar a desembrulhar isso. A gente começa lá em Josué, capítulo 2, versículo 1. Josué, que era o novo líder, né? Ele envia 2 espias secretamente para Jericó. E o lugar de onde eles partem, Sitim. Esse nome, Sitim, ele já carrega uma história para Israel, não é? Exatamente. Sitim não é só um nome no mapa, não. É um lugar, assim, carregado de memória. E uma memória complicada para Israel. Remete a, pelo menos, 2 episódios bem desafiadores do passado. E o interessante é que ambos aconteceram justamente quando Israel estava ali, na porta da Terra Prometida. Ah, é? Quais episódios foram esses? Acho que é importante entender esse contexto para sentir o peso, né? De partir de Sitim de novo. Sim, o primeiro, como você falou de espionagem, está lá em Números 13. Foi quando Moisés enviou 12 espias, um de cada tribo, para dar uma olhada na terra de Canaã. A missão era parecida: entrar, observar, trazer um relatório. Só que, bom, o resultado foi um desastre. Desastre como? 10 dos 12 espias voltaram apavorados. Falaram da força do povo de lá, das cidades enormes fortificadas, e esse medo contaminou todo mundo. O povo ficou incrédulo, se recusou a entrar na terra que Deus tinha prometido. A consequência disso está lá em Números 14, versículos 1 a 12. Foram 40 anos vagando no deserto. 40 anos? Nossa! Pois é. Até que aquela geração incrédula morresse. Só Josué e Caleb, que deram um relatório baseado na fé, é que foram poupados. Puxa vida, 40 anos no deserto por causa do medo de uma missão de espionagem. Isso já deixa essa nova missão de Josué bem tensa, né? E qual foi o segundo incidente em Sitim? O segundo, talvez ainda mais sombrio, está em Números 25, versículos 1 a 3. Foi quando o povo estava acampado ali em Sitim mesmo. Os homens de Israel começaram a se envolver com as mulheres moabitas. E o pior... O que foi pior? Foram seduzidos a participar dos rituais delas, adorando os deuses delas, Baal, pior especificamente. Depois, lá em Números 31, diz que isso foi uma armadilha planejada por Balaão. Foi uma violação, assim, direta, gravíssima da aliança de Israel com Deus. Da aliança. Sim, aquele pacto sagrado que definia quem eles eram, um relacionamento exclusivo com Yahweh, idolatria, imoralidade, tudo ali em Sitim. Isso provocou a ira de Deus, veio uma praga, milhares morreram. Entendi. Nossa... Então, Sitim era o lugar do fracasso da fé com os espias e da traição da aliança com a idolatria. Voltar para Sitim para começar a conquista de Jericó era simbolicamente muito forte, era como pisar nas cicatrizes do passado, né? Precisamente. A escolha de Sitim como ponto de partida para os espias de Josué é cheia de significado. Levanta aquela pergunta, né? Será que essa nova geração, com Josué na liderança, ia repetir os erros dos pais? Cair no mesmo medo, na mesma tentação? Ou será que aprenderam a lição? Era a hora da verdade, então. Exato. Seria essa finalmente a hora de abraçar a promessa com fé, com coragem. Era sem dúvida uma segunda chance gigantesca para a nação. A chance de reescrever a história daquele lugar, Sitim. Essa ideia de segunda chance depois de uma falha feia, sabe? De poder recomeçar mesmo com um passado complicado, é um tema muito forte. E não fica só na história da nação, né? A gente vê isso na vida de pessoas também, como o apóstolo Pedro. Sim, a história de Pedro é um paralelo individual impressionante. A gente lembra da noite da prisão de Jesus, né?
Pedro, que tinha acabado de prometer lealdade total, acaba alegando que conhecia Jesus, não uma, mas 3 vezes. João conta isso lá no capítulo 18. 3 vezes. Foi uma queda muito feia para ele, que era tão, impetuoso, confiante. Dá para imaginar o peso da culpa que ele sentiu depois que o galo cantou? Uma falha pública dolorosa, vinda de alguém tão próximo de Jesus. E como isso se conecta com a segunda chance de Israel lá em Sitim? A conexão está na restauração. Em João 21, depois da ressurreição, tem aquela cena na beira do mar da Galileia. Jesus chega perto de Pedro e pergunta 3 vezes: Simão, filho de João, você me ama? E para cada resposta de Pedro, Jesus dá a ele uma nova missão. Cuide dos meus cordeiros, pastoreie minhas ovelhas. 3 perguntas para 3 negações. Exatamente. É uma restauração pública, profunda. Assim como Israel teve uma nova chance ali, na fronteira de Canaã, Pedro recebe uma nova chance, um novo começo, direto de Jesus, apesar da negação dele. E é interessante que Jesus não ignora a falha, né? Mas encontra Pedro onde ele está e o chama para seguir em frente. Isso, não tem uma bronca pública ali, o que tem uma reafirmação do chamado, do relacionamento. A Bíblia chama isso de quê? De graça. Charis no grego é Deus dando favor, perdão, oportunidade, que a gente não merece. Graça. Sim, Romanos 5.2 fala que a gente tem acesso a essa graça pela fé. Efésios 2.8, diz que somos salvos pela graça, não vem de nós, é dom de Deus. Romanos 11.6 também contrasta graça e obras. E Tito 2, descreve de um jeito lindo, que a graça se manifestou salvador a todos, ensinando a gente a viver de forma sensata, justa, piedosa. E o próprio Pedro, depois de viver isso na pele, parece que entendeu o valor dessa graça de um jeito muito profundo. Sem dúvida. Não é à toa que na segunda carta dele, ele termina falando: cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sabia, por experiência própria, que a graça não era só um perdão inicial, mas um ambiente onde o crente vive e cresce. E como uma das fontes diz, o legal é que a graça de Deus muitas vezes não dá só uma segunda chance, mas várias. É uma fonte que não acaba. Ok, isso prepara bem o terreno para a gente voltar para Josué 2, então. Os espias chegam em Jericó e acham abrigo na casa de Raabe. E aqui a história dá uma virada interessante, Uma personagem que, parece vir do lugar mais improvável para ser uma heroína da fé. Sim, Raabe é uma figura surpreendente, complexa. O texto diz que ela era prostituta, lá em Josué 2.1. Era cananeia, moradora de Jericó, uma cidade que estava marcada para destruição por Deus. E por que Jericó seria destruída? Não era algo arbitrário, sabe? Textos como Gênesis 15:16, que fala da maldade dos amorreus que ainda não tinha chegado ao limite. Deuteronômio 9:5, que diz que não era pela justiça de Israel, mas pela maldade dos cananeus. E Levítico 18, com aquela lista de práticas horríveis. Tudo isso indica que a cultura cananeia tinha chegado num ponto de depravação, de idolatria, que na visão de Deus precisava de juízo. E Raabe vivia bem no meio disso tudo. E nesse cenário ela toma uma atitude radical, proteger os espias. Mas isso envolveu mentir para as autoridades de Jericó, que foram procurar os espias na casa dela. Essa mentira sempre gera discussão. Como a Bíblia trata isso? Olha, esse é um ponto chave e delicado. É muito importante a gente ver o que o Novo Testamento escolhe destacar quando fala de Raabe. Lá em Hebreus 11, naquele capítulo famoso dos heróis da fé, Raabe está na lista. Ah, ela tá lá. Tá sim. O versículo 31 diz: pela fé, Raabe, a prostituta, não pereceu com os desobedientes, porque acolheu os espias em paz. O foco aqui é a fé dela. Uma fé que fez ela agir contra o próprio povo, se alinhando com o Deus de Israel. Entendi. Hebreus foca na fé. E a carta de Tiago? Ele também fala dela? Fala sim. Tiago, capítulo 2, versículo 25. Só que o foco dele é um pouquinho diferente. Ele diz:
Não foi também pelas obras que Raabe, a prostituta, foi justificada quando acolheu os mensageiros e os fez sair por outro caminho. Tiago usa ela como exemplo de uma fé viva, sabe? Uma fé que aparece nas ações. Ele elogia a hospitalidade, ajuda prática para a fuga dos espias. Então, fé em Hebreus, obras como prova da fé em Tiago. Mas, e a mentira? Ela é aprovada ou não? Aí que está o ponto crucial. Em nenhum lugar a Bíblia diz que a mentira dela foi boa em si mesma, moralmente falando. O que é elogiado é a fé por trás da ação e as ações de proteção, de hospitalidade que vieram dessa fé. Deus, na sua graça, na sua soberania, viu o coração dela. Viu ali uma centelha de fé, como uma das fontes diz, brilhando no meio de uma cultura e de uma vida, complicadas. Ele valorizou a coragem dela de escolher o lado de Deus, mesmo que o meio que ela usou a mentira não fosse o ideal. É um exemplo muito interessante de como Deus usa pessoas imperfeitas, circunstâncias confusas, para cumprir os planos dele, focando na fé genuína que ele enxerga. Ele não precisou aprovar cada detalhe do que ela fez para honrar a fé que a moveu. Isso é complexo, mas faz sentido. Mostra uma nuance importante, de como a gente avalia as ações em contextos difíceis. Mas além das ações dela, a declaração de fé que Raabe faz para os espias, nossa, é impressionante, não é? Sem dúvida, é um dos pontos altos ali de Josué 2. Nos versículos 9 a 11, ela conta por que de ter ajudado. Ela diz: "Bem sei que o Senhor lhes deu esta terra, porque a gente ouviu como o Senhor secou o Mar Vermelho e o que vocês fizeram com os reis amorreus. Quando a gente ouviu isso, nosso coração derreteu, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra." O Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Isso vindo de uma cananeia. Talvez falando do terraço da casa dela, um lugar que podia até ser usado para idolatria. Essa afirmação tem um peso teológico enorme. Exatamente. Essa confissão dela ecoa as maiores declarações sobre Deus no próprio Pentateuco. Lembra o primeiro mandamento? Não terás outros deuses. Lembra Deuteronômio 4:39. O Senhor é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro. Ela não está só dizendo que Yahvé é um Deus forte. Ela está declarando a soberania única e universal dele. Isso mostra que ela não estava agindo só por medo ou para se dar bem, mas por uma convicção real sobre quem Deus era. Sim, parece que ela entendeu não só o poder de Deus pelos relatos do Êxodo, das vitórias, mas também a identidade dele como o único Deus verdadeiro, soberano sobre tudo. E mais importante, ela entendeu o que isso significava. O juízo estava chegando para Jericó por causa da rebelião contra esse Deus. A decisão dela de proteger os espias e pedir pela vida dela e da família não foi só uma traição qualquer. Foi uma escolha consciente de se alinhar com o Deus soberano diante do juízo que era inevitável. Então, a história dela meio que mostra as duas únicas opções que o povo de Jericó tinha. Perfeitamente. Diante da realidade do Deus de Israel e do seu juízo chegando, só tinha dois caminhos: continuar na rebelião, na idolatria, e enfrentar a destruição, ou se render a ele pela fé, buscar a misericórdia dele, como Raabe fez. Ao escolher a fé, ela virou um testemunho vivo do que podia ter acontecido com a cidade toda se eles tivessem se arrependido. Ela é um exemplo da salvação pela graça, através da fé, que se estende até para quem não era do povo de Israel. Então, vamos tentar conectar tudo isso. A gente tem Israel lá em Sitim, ganhando uma segunda chance depois dos erros do passado. Tem Pedro negando Jesus e sendo restaurado pela graça. E tem Raabe, uma estrangeira de uma cultura condenada, salva pela fé e até incluída no povo de Deus. O que surge quando a gente junta essas três histórias? Sejam elas de uma nação inteira ou de uma pessoa só, a disposição dele de oferecer recomeços é constante. E a gente vê que a graça dele não é só para um grupo específico ou para gente com histórico limpo. Ele busca e responde à fé de verdade onde quer que ela esteja. Mesmo nos lugares e nas pessoas mais improváveis, como uma prostituta cananeia em Jericó.
Isso desafia bastante as nossas ideias sobre quem merece a graça ou quem está qualificado para ser usado por Deus, não acha? Totalmente. Essas histórias quebram qualquer ideia de que a gente conquista algo com Deus por mérito. Israel não merecia outra chance em Sitim depois de tudo. Pedro não merecia ser restaurado depois de negar Jesus. Raabe, pela lei da época, pela cultura, era uma de fora, parte de um povo condenado. Mas em todos os casos, a graça de Deus agiu de forma surpreendente, respondendo à fé, ao arrependimento, à disposição de confiar nele. E se a gente pensar no quadro geral, o que a gente aprende sobre como Deus age e sobre a graça em si? A gente aprende que a graça começa com Deus. É Ele quem busca, quem oferece a chance, quem vê o potencial da fé mesmo no meio da bagunça. A gente aprende que a fé, mesmo que pequena, mesmo que imperfeita, é o jeito pelo qual essa graça é recebida e começa a agir na vida da gente, ou de uma nação. E aprende que a graça não só perdoa o passado, mas também capacita para um futuro diferente. Capacita como? Olha só, Israel foi capacitado para conquistar a terra, Pedro para liderar a igreja, Raabe para ser integrado ao povo de Deus e, olha que incrível, entrar até na genealogia de Jesus, lá em Mateus. Nossa, é verdade. Isso realmente levanta uma questão importante para nós hoje. Como esses exemplos, Israel, Pedro, Raabe, deveriam mudar a nossa forma de entender e praticar a graça. Como eles nos desafiam a olhar para as pessoas ao nosso redor, talvez aquelas que a gente considera caso perdido, fracassadas ou improváveis. Desafiam muito. Desafiam a gente a ter uma visão mais ampla, mais cheia de esperança, a não descartar ninguém pelo passado, pela origem, a reconhecer que Deus pode estar trabalhando de jeitos que a gente nem imagina, acendendo a fé em corações que parecem distantes, e nos desafiam a sermos nós mesmos canais dessa graça, sabe? Oferecendo perdão, acolhimento, a mensagem de que um novo começo é possível em Deus, assim como foi para Israel, para Pedro e para Raabe. E isso deixa a gente com uma reflexão final, né? Se uma confissão de fé tão forte, tão rica teologicamente como a de Raabe, pôde surgir de dentro de uma cultura pagã, condenada, o que isso diz sobre o potencial da gente encontrar fé genuína, um entendimento profundo de Deus hoje? Onde será que estão escondidas essas Raabes modernas? Talvez em contextos que a gente julga sem esperança espiritual nenhuma. A história dela nos força a questionar nossas próprias barreiras, nossos preconceitos, sobre onde e através de quem Deus escolhe mostrar sua graça e seu poder. Uma reflexão poderosa mesmo. Bom, por hoje é isso. Até amanhã no próximo estudo. Até mais!